Você é ansioso? Muito ansioso? Cuidado, porque a ansiedade crônica pode acelerar o surgimento do Parkinson. Tradicionalmente associada ao envelhecimento e à predisposição genética, essa doença tem sido cada vez mais relacionada a fatores emocionais. Sobre esse assunto, vamos conversar com quem é especialista, com a médica neurologista Ruciane Gaioso. Doutora, está tudo bem com a senhora? Tudo bem. É bem-vinda. Boa tarde. Então, quando a gente fala de ansiedade, nós estamos enrolados, né, doutora? Porque a ansiedade hoje é um problema mundial, mundial, né? Cada vez mais frequente, mais prevalente nos consultórios. Mas aquela ansiedade que as pessoas têm do dia a dia? Não, essa ansiedade do dia a dia é até um sistema de alerta do organismo, um sistema de defesa do organismo. O problema que os estudos comprovam atualmente é que a ansiedade crônica, o estresse crônico, a alteração que o estresse gera no sistema nervoso central acaba sendo um fator de risco importante para o aparecimento da doença de Parkinson. Acelera? Acelera, exatamente. Doutor, o que é a doença, o mal de Parkinson? A doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa, é uma condição crônica, não tem cura, mas tem tratamento. E é uma degeneração, é uma redução na produção de dopamina, é uma alteração no número de neurônios dopaminérgicos, que são os neurônios responsáveis pela motricidade, pelo controle motor, pelo sono bom, pelo controle da ansiedade também. Afeta os movimentos? Afeta os movimentos, exatamente. E isso vai crescendo com o tempo? Quando a gente fala em doença neurodegenerativa, é uma doença que inevitavelmente vai evoluir. Só que a gente não consegue determinar qual paciente vai evoluir mais rápido, qual paciente que não vai evoluir ou que vai evoluir de uma forma mais lenta. Então, isso é muito individual. A gente imagina que o Parkinson é ligado mais à questão da idade, isso é verdade? Sim, sim. A doença de Parkinson, ela acomete principalmente pacientes idosos. Quando eu falo principalmente, é que ela acomete pacientes de 50 a 80 anos de idade, com pico na sétima década de vida. Mas não é incomum o acontecimento do doença de Parkinson em pacientes mais jovens, ali por volta de 40 anos, um pouquinho antes. E geralmente, quando mais jovens, a gente chama-se de Parkinson juvenil e está associado a alguma combinação genética. Quais são os primeiros sintomas? Os primeiros sintomas do Parkinson é tremor, rigidez e alteração para deambular, alteração no hábito intestinal. Mas o que leva o paciente a buscar o atendimento médico é o tremor. O tremor. Isso. Agora, tem como a gente diminuir os impactos dessa doença antes dos 50? Sim, sim. Eu sempre falo que o cuidado com a vida, a qualidade de vida do paciente, a gente consegue reduzir a neurodegeneração, né? Se o paciente tem essa predisposição genética e até mesmo evitar. Então, é importante, se o paciente tem um familiar com doença de Parkinson, eu sempre falo, gente, vamos ligar o pisca-alerta. E mesmo se não tiver, a gente tem que cuidar de uma forma geral. Atividade física, alimentação regular, controle da saúde mental, ansiedade, depressão, então sono, tudo isso acaba contribuindo de uma forma preventiva para um pior prognóstico ou até mesmo para antecipação dos sintomas da doença de Parkinson. E quem tem um parente, alguma pessoa na família que tem o Parkinson, quais são os cuidados que ele tem que ter? Quando o paciente tem um familiar com a doença de Parkinson, ele tem que se cuidar mais, né? Ele tem que cuidar mais do que os pacientes que não têm. Claro que existem os casos esporádicos, mas 20% dos casos de doença de Parkinson estão associados à doença genética. Então, é tudo aquilo, atividade física, saúde mental boa, um sono bom, controle de ansiedade, alimentação, então, evitar a obesidade. Se eu tiver um parente que tem Parkinson, eu posso me cuidar melhor. Exatamente. Aí. Bom, nós conversamos com a doutora Ruciane Gaioso, né, médica neurologista, para falar sobre esse dia, que é exatamente o dia de conscientização, dia mundial, né, doutora? Dia mundial. De conscientização. De conscientização. Pois é, então é importante a gente fazer essa conscientização, que é o que a gente está fazendo aqui agora, consultando a doutora ao vivo. Doutora, obrigado. Obrigada a vocês. Boa tarde.